Irmãos, gostaríamos de falar sobre a Páscoa, porque o mundo todo agora está celebrando a Páscoa de diferentes maneiras. Mas em vários lugares, as pessoas, eles dirigem o pensamento hacia a verdadeira Páscoa. A Bíblia diz que a nossa verdadeira Páscoa, quem é? Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Irmãos, e especificamente eu gostaria de lembrar um momento, o momento quando Jesus ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Aquela foi a última Páscoa porque daquele momento Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Lembram? E aquele momento foi um momento importante porque a inspiração fala que o destino da humanidade dependia daquele momento. Cristo ele decidiu morrer na cruz para nos salvar. Interessante que quando Jesus ele deu o ritual da Páscoa para o seu povo, tudo o que acontecia na Páscoa estava ligado, estava conectado com a vida e a morte de Cristo aqui na terra. E quando Jesus ele morreu, então a verdadeira Páscoa foi sacrificada. Vocês lembram que João Batista, quando viu Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que nos limpa de nossos pecados. Agora, irmãos, por que será que a Bíblia ela dá informação específica da data da Páscoa? E por que a Bíblia não dá informação sobre o nascimento de Cristo? Vocês já pensaram nisso? A gente sabe que Jesus nasceu, mas a gente não sabe quando ele nasceu. Agora, nós sabemos que Jesus morreu e não sabemos quando ele morreu. Levíticos capítulo 23 diz que a Páscoa era celebrada quando? No dia 14 do mês primeiro, segundo o calendário hebraico. Isso mais ou menos março ou abril, segundo o nosso calendário. Irmãos, para nós é muito importante comemorar, lembrar e celebrar a morte de Cristo, porque nós temos salvação somente nele. Uma semana atrás, já temos aqui uma semana no Brasil, 2 semanas atrás então, antes de viajar para aqui, na escola de meu filho caçula, que está por aí atrás, Andrés, eles comemoraram a Páscoa também. Meu menino, ele assiste uma escola anglicana lá na Inglaterra, e eles prepararam uma representação da Páscoa. Então, alguns meninos, eles faziam de discípulos, um menino fez de Jesus, e o meu menino, ele foi escolhido para ser Barrabás. Né? E nós, como pais, nós fomos convidados a assistir aquela apresentação com a minha esposa, né? E foi muito interessante porque no momento que os meninos gritaram lá na frente, quem escolhiam? Todo mundo escolheu Barrabás, né? Segundo a Bíblia. Irmãos, mas para mim foi uma experiência interessante porque o menino que estava representando Barrabás era meu filho, né? E a pergunta foi feita: quem a gente escolhe? Cristo ou Barrabás? Mas o interessante disso, irmãos, que o ano anterior, o ano retrasado, eles fizeram o mesmo. E quem foi o Barrabás o ano anterior? Foi também meu menino. Então, irmãos, eu tive o privilégio de assistir o ano retrasado e 2 semanas atrás
aquela situação, né? Estava Cristo representando um menino e estava meu menino representando Barrabás. E a pergunta: quem vocês escolhem? Irmão, para mim, eu refleti muito naquilo. Foi uma reflexão muito interessante, porque na Bíblia a gente não escolhe Barrabás. Mas naquele momento, eu fiquei pensando, muitas vezes, pelo nosso amor, pela nossa conveniência, pelo nosso gosto, nós escolhemos quem? Barrabás. Irmãos, eu gostaria então de refletir com vocês nessa manhã sobre aquele momento quando o povo teve que escolher entre Cristo, a nossa Páscoa, e Barrabás. Diz a Bíblia que em Mateus capítulo 27, que na ocasião da festa da Páscoa, era o costume do presidente, do governante, soltar um preso, escolhendo o povo aquele que ele quisesse. E a inspiração, no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: era uso, por ocasião dessa festa, soltar um preso segundo a escolha do povo. Era um costume de invenção pagã. Não havia sombra de justiça naquele proceder, mas era sobremaneira apreciado pelo povo judeu. Então, não era de invenção cristã, era pagã, mas o povo judeu ele gostava daquilo. Toda Páscoa, eles escolhiam um preso para ser solto. Então Pilatos, o governante, ele se encontrou em uma situação muito difícil. A Bíblia fala que ele entendeu que Jesus não era um preso comum. Ele entendeu que ele foi entregado por alguma situação dos judeus. E ele viu que Cristo ele não merecia ser condenado. Mas, ao mesmo tempo, Pilatos, segundo a Bíblia, ele não era uma pessoa com caráter. Ele não era um governante que decidia, ele tinha medo. Tinha medo do povo e tinha medo também do César. Então a Bíblia fala que, depois de insistir Pilatos com Jesus, então Pilatos tomou uma decisão, Mateus capítulo 27, versículo 15 até o 17. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Vocês sabem quem era Barrabás? Vamos ver na Bíblia quem era Barrabás. No livro de Marcos capítulo 15, versículo 7, está falando lá que Barrabás era um preso que se havia amotinado, assim se fala em português, amotinado. E naquele motim, ele tinha cometido uma morte. Ou seja, ele era um assassino. E em João capítulo 18, versículo 40, diz que Barrabás, ele era um salteador, ladrão. Sim? Esses são os dados que nós temos na Bíblia, mas a inspiração acrescenta mais informação. Diz assim: Barrabás, ele tinha sentença de morte. Barrabás, ele estava condenado a morrer, crucificado. Aquele homem afirmava ser o Messias. Pretendia autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas, para emendar o mundo. Então, Barrabás, ele era um líder que ele queria mudar o mundo. Sob a ilusão satânica, ele pretendia que tudo quanto pudesse obter pelos furtos e assaltos era dele. Por meios diabólicos, realizara coisas admiráveis, conseguira seguidores
no meio do povo e despertar a sedição contra o governo romano. Sob uma capa de entusiasmo religioso, era um endurecido e consumado vilão, dado à rebelião e à crueldade. Irmãos, Barrabás era um delinquente famoso e muito perigoso, segundo o que nós estamos vendo aqui. Era costume, no tempo de Cristo, que quando uma pessoa era condenada a morrer na cruz, no período, no tempo que ele esperava a morte, ele devia preparar a sua própria cruz. Então, Barrabás, quando ele estava esperando o tempo da sua crucifixão, ele preparou a cruz dele. E a cruz de Barrabás tinha o tamanho de Barrabás. Era uma cruz um pouco maior. Barrabás, ele devia ser crucificado naquela sexta-feira que Cristo morreu. E vocês sabiam que aqueles 2 ladrões que morreram com Jesus eram amigos de Barrabás? Participaram com ele naqueles atos delitivos? Então, originalmente, eram Barrabás, que devia ser crucificado, e 2 amigos de Barrabás, companheiros. Mas nós conhecemos, segundo a Bíblia, que Barrabás não foi crucificado, mas os 2 amigos sim, morreram com Jesus na cruz. Então Pilatos falou assim para o povo: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Qual foi a resposta do povo? O povo pediu por Barrabás. Pilatos ficou surpreendido, ele não esperava aquilo. Ele colocou Barrabás porque todo mundo conhecia ele. Ele era famoso e todo mundo sabia que o povo não queria Barrabás livre. Então ele esperava que o povo escolhesse Jesus para ser liberado. Mas o povo, instigado pelos governantes religiosos e pelo mesmo Satanás e os demônios, eles pediram para Barrabás ser solto. E então ele perguntou assim: e o que eu farei com Cristo, com Jesus? E o povo falou: seja crucificado. Irmãos, esse momento, para nós, é um momento importante. Cristo, ele foi entregue aos soldados e foi levado para ser crucificado. A cruz que foi preparada para Barrabás foi colocada em Cristo. Não tinha tempo agora para Jesus preparar uma cruz. Era muito tarde. Então, a cruz que foi feita para Barrabás foi colocada em Jesus. E Jesus carregou a cruz de Barrabás até o Calvário. E lá ele foi crucificado. O Espírito de profecia diz assim: ali estava o Filho de Deus, com as vestes de zombaria e a coroa de espinhos, despido até a cintura. As costas mostravam-lhe os longos e cruéis vergões, de onde corria o sangue abundantemente. Tinha o rosto manchado pelo sangue e apresentava os sinais dos exaustos e dor. Nunca, no entanto, parecera mais belo. O semblante do Salvador não se desfigurou diante dos inimigos. Não havia em sua atitude nenhuma fraqueza covarde, mas a resistência e a dignidade de longanimidades. Chocante era o contraste no preso ao seu lado. Cada linha da fisionomia de Barrabás proclamava
o endurecido criminoso que ele era. O contraste foi manifesto a todos os espectadores. Irmãos, tentemos imaginar a Cristo na frente, sofrendo pela humanidade. E do outro lado, então, a Barrabás, com aquela fisionomia de criminoso. Mas mesmo assim, o povo ele escolheu soltar a Barrabás e crucificar a Cristo. O povo de Israel fizera a sua escolha. Eles falaram, fora daqui com este, e solta-nos a Barrabás. Este ladrão e homicida representava Satanás. Irmãos, todos nós, hoje, nós passamos pela mesma escolha. E não somente na Páscoa. Na nossa vida, no nosso dia a dia, se nos pergunta, a quem escolhemos? A Jesus ou a Barrabás? E aí então vem a nossa escolha. Eu comentei para vocês que meu filho, ele representou Barrabás. E quando eu vi ele lá representando Barrabás, meu amor por ele me levou também a pensar em soltar ele, em lugar daquele outro menino que representava a Jesus. Mas depois eu fiquei pensando, não pode ser assim. Não pode ser assim. Cristo deve ser liberado e Barrabás tem que ser morto. Irmãos, a Bíblia fala que nós amamos o pecado. A Bíblia fala que nós amamos o mundo. Nós temos inclinação natural para o mal. Muitas vezes nosso desejo é escolher o mal, porque amamos o pecado. Mas na nossa escolha, segundo a Bíblia e segundo a inspiração, o que deveríamos fazer nós com o mal? Com nosso amor pelo mundo? Nós deveríamos deixá-lo ao lado, destruí-lo e escolher então a Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa, nossa salvação. Irmãos, por outro lado, nós falamos agora que Barrabás, ele representa o mal, ele representa a Satanás e o pecado. Mas também é interessante pensar que a vida de Barrabás dependia da morte de Cristo. Se Cristo não morria, então Barrabás deveria ser crucificado. E aqui, irmãos, nós podemos entender, podemos ver o milagre que acontece com a nossa salvação. Porque se Cristo não tivesse morto por nós, nós deveríamos morrer. A Bíblia fala que somos condenados a morrer por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Portanto, todos nós merecemos morrer. Como acontecia com Barrabás. Mas, porque Cristo morreu no lugar de Barrabás, então Barrabás, ele continua vivendo. Irmãos, eu fiquei curioso de saber o que aconteceu com Barrabás. Não tem nada na Bíblia, não fala nada na Bíblia. O que aconteceu com Barrabás depois da crucifixão de Cristo? E fiquei pensando, meditando naquilo. Barrabás, ele teve uma nova chance. Ele teve uma nova oportunidade por causa do sacrifício de Cristo. Será que ele aceitou aquele sacrifício? Será que ele aceitou a segunda chance na vida dele? Será que ele se salvou? Será que nós vamos encontrar ele lá no céu? Já pensaram, irmãos, chegar nos céus e encontrar Barrabás? Eu não sei se Barrabás vai estar no céu. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei. O amigo de Barrabás, que foi crucificado com Jesus, vai estar lá. Vocês lembram?
A Bíblia diz que Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E os desejados de todas as nações falam que eram amigos de Barrabás. Eram companheiros dele. Um dos ladrões falou para Jesus: você ajudou tantas pessoas, você sarou tantas pessoas e você não pode ajudar. Ele não aceitou a Jesus na vida dele. Mas o outro, o que falou? Olha, nós estamos aqui sofrendo por uma causa que a gente merece sofrer. Mas esse aqui, ele não fez nada. Ele é inocente. E qual foi a frase da fé que ele falou? Lembram? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, aquela frase é uma frase que nasce num coração de fé. Um ladrão morrendo na cruz, ele vê a um Salvador morrendo na cruz, crucificado. E ele vê naquele homem um Salvador. Qual foi a palavra de Jesus para aquele homem? De verdade te digo, tu estarás comigo lá no céu. Irmãos, que bênção teve aquele homem no último momento da vida dele, morrendo na cruz. Ele achou o Salvador morrendo na cruz. Esse também é o nosso privilégio. Cristo morrendo na cruz é o Evangelho. Cristo morrendo na cruz é a nossa Páscoa. Por Cristo, nós podemos ter vida eterna. Irmãos, se Cristo não tivesse morto naquele momento na cruz e Barrabás tivesse ocupado aquele lugar, ninguém poderia ser salvo. Aquele amigo dele tivesse se perdido. Mas a morte de Cristo salvou aquele ladrão na cruz, salvou todos aqueles que aceitam a Jesus pela fé. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Cristo, ele foi perfeito. Ele viveu uma vida de obediência perfeita, como criança, como jovem e como adulto. Ele é o nosso exemplo. Mas ele, segundo a Bíblia, ele se fez pecado por nós. O que significa que ele se fez pecado por nós? A inspiração diz que ele carregou nossa culpa e ele pagou o preço que nós deveríamos pagar para nos salvar. E pela sua graça, hoje nós temos vida e a possibilidade da vida eterna, viver com Ele para sempre. Em Cristo se produz aqui uma troca milagrosa. Cristo morreu a nossa morte e Ele pagou nossos pecados que nós deveríamos pagar. E em troca, nós recebemos a vida que tem nele e a sua justiça, que só Ele pode dar. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Vamos trocar? Obrigado. O profeta Isaías fala, capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Então, naquele momento, na cruz do Calvário, se cumpriu essa profecia. Versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Irmãos, a inspiração fala também, no versículo 11, que Cristo, ele viu, naquele momento de sofrimento, especialmente na agonia que ele padeceu no Getsemani, ele viu o fruto do trabalho da sua alma. E a Bíblia fala assim, e ficará satisfeito. A inspiração diz que Jesus, ele viu em visão os salvos, que seriam salvos pelo seu sacrifício. E, irmãos, a minha pergunta sempre é a mesma. Será que Jesus viu você lá? Será que Jesus viu eu lá, naquela visão que ele teve? Ele viu em visão o resultado do seu sofrimento, seu sacrifício. Será que nós estávamos lá? Irmãos, Deus nos ajude para que o sacrifício de Cristo seja suficiente para nos salvar e nós possamos estar lá naquele dia quando Ele venha buscar seus filhos. Será uma tristeza muito grande que depois de tanto sacrifício a gente não esteja lá quando Ele voltar. Vocês lembram o versículo de João capítulo 3, versículo 16? Vamos repetir? O que fala lá? Crê, mas tenha vida? Muito bem. Então a pergunta é, por quantos morreu Jesus? Todos. Quantos vão se salvar? O versículo fala, só aqueles que creem. Muito obrigado. Então, irmãos, vocês percebem que aqui tem então um ponto-chave. Quem será salvo? Aquele que crê. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, como aquele ladrão na cruz. Como o centurião que vendo Jesus na cruz, ele falou assim, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus pela fé, quando nós cremos nele, a Bíblia fala que então acontece uma transformação na nossa vida. Nossa vida muda. Nossa vida agora passa a ser diferente. Tudo aquilo que a gente amava, o pecado, o mundo, a carne, agora passa a ser para nós rejeitado. E tudo aquilo que a gente não amava, servir a Deus, fazer trabalho missionário, vir à igreja, orar, agora passa a ser para nós um prazer. Aquele é o efeito da fé na nossa vida. João capítulo 3, versículo 17 até o 21, diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora aqui o versículo 19. E essa é a condenação, preste atenção, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Voltando àquele momento quando Pilatos colocou a Jesus e a Barrabás, Pilatos perguntou, quem quer que eu solte? E aqui o versículo fala assim, e essa é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Os homens amaram mais o Barrabás e desprezaram a Jesus. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal
odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos, primeiramente, entender o sacrifício de Cristo. E a melhor maneira de compreender o sacrifício de Jesus é contemplando com os olhos da fé. Todo dia nós precisamos meditar no sacrifício de Cristo. Todo dia nós precisamos meditar na nossa vida, nos nossos pecados. O que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso abandonar na minha vida? Como que eu posso deixar o pecado? Mano, se a gente faz essa experiência de contemplar a Cristo todo dia, então nós viremos à luz, segundo como está escrito, e teremos a Cristo no nosso coração. Para concluir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, aqui a Bíblia fala muito claro. O apóstolo Paulo, ele fala bem claro. Tudo bem? Tudo vem de Deus. Cristo é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus também. Se nós não acreditamos, se nós não temos fé, temos que pedir por fé. Uma vez um pai, desesperado, trouxe o filho dele a Jesus e pediu para Jesus curar o filho. E Jesus perguntou para o pai: você tem fé? Você acredita? Então aquele pai, ele se sentiu desesperado porque ele viu que não tinha fé suficiente. E ele exclamou para Jesus: Jesus, eu creio, mas por favor, me ajuda a crer. Aumente a minha fé. Então, irmãos, nós precisamos também acreditar e pedir a Jesus: aumenta a nossa fé, para poder crer mais do que nós cremos hoje. Em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E agora Ele nos dá o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos hoje o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, de parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, se produz uma transformação. É aquela transformação que experimentou também a mulher samaritana, vocês lembram? Uma mulher pecadora, uma mulher que estava ocupada buscando água no poço de Jacó, e ela encontrou a Jesus no caminho. E quando ela conheceu a Jesus e viu que era o Messias, e ela aceitou-lo como Messias, o que aconteceu? A vida dela mudou assim. Completamente. Ela teve uma transformação. E o primeiro impulso que ela teve depois que conheceu a Jesus, depois que a vida dela mudou, foi pregar a Jesus. Diz a Bíblia que ela voltou à cidade onde ela era, Samaria, e ela começou a pregar. Olha, eu achei alguém que me falou tudo o que eu fiz. E eu tenho certeza que ele é o Messias. Então, irmão, qual é o impulso que nós temos quando nos entregamos a Jesus? Pregar a Cristo. Pregar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, especialmente esses dias que nós estamos vivendo agora,
é importante falar de Cristo para as pessoas, pregar dele. Em outros lugares, as pessoas elas celebram a Páscoa com ovos de chocolate. Em outros lugares usam coelhos de chocolates, que não tem ligação, não tem conexão com Cristo. E nós deveríamos então aproveitar esses momentos para apresentar a Cristo a verdadeira Páscoa para o mundo. Nele temos salvação. Nele temos esperança. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá por segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Irmãos, hoje é importante mencionar que Cristo morreu. A verdadeira Páscoa foi oferecida. Mas a morte de Cristo, ela está conectada diretamente com a sua segunda vinda. Nós podemos falar da morte de Cristo, mas precisamos falar também do quê? Da segunda vinda de Cristo. A inspiração fala que a primeira vinda de Jesus para morrer era para preparar a sua segunda vinda. Então aqui o apóstolo Paulo fala isso. Cristo se ofereceu uma vez para tirar nossos pecados e ele aparecerá pela segunda vez. Ele não virá para morrer. Ele não virá para nos salvar. Ele virá para nos levar com ele. Mas para ir com ele nós precisamos estar prontos. Nós precisamos então fazer a nossa escolha. Quem que a gente vai escolher? Jesus ou Barrabás? Meu desejo, irmãos, é que Deus nos ajude e nós possamos fazer a nossa escolha, a nossa Páscoa viva, que é Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração para vocês, para mim, em nome de Jesus. Amém.